Hoje, com a quantidade grande de kefir de água que eu tenho, por causa do feriado, não doer, enfim. Aqui, ó, é sempre a mesmo processo e mesma segurança. Eu tenho açúcar mascavo, nós já falamos sobre açúcar mascavo. Só que uma coisa que o pessoal não entende é isso. Eu tenho isso tudo de grãos. As pessoas confundem que a gente tem que pôr açúcar pensando nos grãos. E não é nos grãos. Os grãos são grãos de polissacarídeos, mas a gente tem que pensar em bactérias, e bactérias são invisíveis. E a gente tem que pensar é nelas, e não na quantidade de grãos que tá lindo, né? Enfim, para isso tudo, tenho que pensar no meio de carboidrato de alimento para alimentar não os grãos, mas as bactérias que estão dentro dos grãos, em volta dos grãos, e são os próprios grãos, mas não visualmente olhando. Então, eu tenho um vidro de 2 litros, acho que esse é de 3 litros. Para isso tudo, gente, eu vou pôr de 5 a 6 colheres de açúcar. Não preciso de mais isso, de mais do que isso. Se eu aumento a quantidade excessiva de açúcar, pensando na quantidade de grãos que eu tenho, essa bebida por si só é muito acidificada pelo alimento açúcar. Então, assim, ó, a gente tem que pensar nas bactérias e não na quantidade de grãos. Ai, caramba, não sei quanto que eu pus aqui. Enfim, tá lá. Então, eu vou usar aquilo, ó, menos de, vamos pôr um terço, de 5 a 6 colheres. E aí eu venho com o mesmo processo, vou dar uma escaldada nesse açúcar com água quente, apesar de eu conhecer a qualidade do meu açúcar, mas qualquer fungo que contenha nesse açúcar, a gente consegue eliminar com uma água extremamente fervendo. É um pouquinho de água, isso ajuda o processo, já vai diluir o açúcar. Eu vou só agitar mais um pouquinho. Eu faço isso com uma colher, mas para não ficar um barulhinho chato, eu tô agitando o vidro. Enfim, esse processo de escaldar sem escaldar é para matar qualquer fungo, qualquer coisinha que tenha no açúcar, apesar de ser um açúcar mascavo de qualidade. Então, feito isso, eu venho com 1 litro de água. E aí, a outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a quantidade de água também. E isso a gente vai aprendendo, gente, com o meio que a gente vai fermentando, com a prática da fermentação, quando você conhece a sua colônia. Então, para tudo isso aqui, eu não tenho que pensar no montante que tem os grãos, mas sim em só alimentar as bactérias. E para isso é o mínimo possível. Se eu coloco menos açúcar, eles vão te falar, esfarelando, acontecendo qualquer outra coisa, eles vão te falar. Se eu coloco muito açúcar, a bebida já é ácida por si só, é um alimento excessivo e para proteção elas formam aquela película que todo mundo reclama. Então você que vai ter que ir ajustando. A gente dá um norte, mas aquele norte não é a verdade absoluta. Se você tem excesso de açúcar, ele vai formar aquela membrana até para proteger a colônia daquela acidez do açúcar, aquele excesso de carboidrato que automaticamente já é fermentado por si só. Então, não olhem o montante dos grãos, e sim a qualidade das suas bactérias, tá? É isso. Eu vou fazer uma demonstração também da quantidade de água, porque então, sobre a água, o que a gente preza muito é a qualidade. Então, não adianta você querer ter qualidade nos grãos se você não tem qualidade no açúcar e na água. E aí, a água, gente, o melhor seria o ideal, aquele filtro de barro bem higienizado, feita a manutenção como de costume que tem que ser. Mas isso independe. Se você não tem água filtrada, água mineral, não quer comprar água, você pode ferver à noite, deixar evaporar bem o cloro, apesar de ter flúor, vai conter as outras coisas, mas você consegue ter uma água de qualidade fervida. E aí você vai conhecer as tuas colônias. Eu bebo uma água mineral, posso mostrar para vocês, com pH em torno de 8 e alguma coisa. Só que os meus grãos, por incrível que pareça, eu uso um filtro. É ionizado, mas eu não chego a ligar o ozônio dele. Eu uso água normal, com aquela pedras que eles têm normal. Eles adoram essa água e não a água mineral. Como que eu fiquei sabendo disso? Testando e fazendo testes. Então, para a água de qualidade também vai muito da sua colônia, o que a sua colônia pede. E aí, assim, ó, para aquela quantidade de grãos, eles precisam de um meio de sobrevivência que é a água e de um alimento que é o açúcar.
Mas não precisa ser proporcionalmente para 1 litro de água, uma xícara, não tem regra. E você vai aprendendo isso conforme você for fermentando. Então, aqui eu sempre faço 1 litro, esse frasco é de 3 litros, e eu vou pôr todos aqueles grãos aqui. E aí, como eu tenho muitos grãos, e pelo fato de não ter feito doação, ele vai se adequar à quantidade de água que eu pôr. Por quê? Porque o alimento dele é o açúcar, em um meio de qualidade que é a água, mas ele vai se alimentar do açúcar. Então, eu coloquei a quantidade de açúcar que eles não vão morrer, eles não vão sofrer, eles não vão ter... É o ideal. Isso aqui você faz ajustando. E aí, sobre os grãos, assim, ó, eu deixei cair propositalmente. Eu tenho uma peneirinha embaixo. Aquela peneirinha, ai, a Mona resolveu latir. Aquela peneirinha, caso caia algum, eu ainda aproveito na peneira, mas caiu na pia, não se aproveita, tá? Apesar de estar tudo higienizado, tudo com aguinha quente, da própria torneira, sem muita frescura, a gente nunca deve aproveitar os grãos que caem, ok? E o fato de lavar. Quem usa lente de contato sabe, a única coisa que o médico pede é o quê? Não lave a lente, muito menos você abre o olho na água de torneira. Por quê? Porque é muito porcaria de coliformes fecais, tudo quanto é coisa que tem na água. Então, seria como uma lente de contato. Não se lave em torneira, jamais. Jamais. Pode usar água mineral? Pode. Posso usar? Pode. Ah, a água que eu uso para fermentar, eu posso lavar eles? Pode, mas qual a necessidade? Enfim, é um trabalho a mais. Mas água de torneira, não. Ok? Nunca, nunca. Pelo fato de ter coliformes fecais, muito micro-organismos patogênicos, seria uma lente de contato. Quem usa lente de contato sabe que você não pode lavar com a água da torneira e muito menos, muita gente às vezes cai cisco no olho, enche a mão de água e isso é bom, isso é um risco que todo mundo corre. Enfim, não se lava. Eu poderia, a Mona tá feliz hoje, eu poderia pegar a água do meu filtro e jogar aqui. Poderia, né? Porque é a mesma água que eu uso, mas não tem necessidade. É desnecessário e é um risco que você corre a mais. Então, aqui, ó, aproveitou a água, deixou na peneira, tá aqui até eu fazer esse processo, eu vou pôr aqueles grãos aqui dentro e vocês vão ver isso comigo em tempo real, que você não precisa afogar eles em água. Eles vão se adaptar porque aqui tem um alimento que eles precisam. Dentro dessa água tem um alimento e é um meio que a gente alimenta eles é com uma água de qualidade. Mas não necessariamente eles precisam estar todos aqui com uma colherzinha de água, não. Porque se eu vou fermentar, o que eu uso? É isso que vocês precisam entender. Eu fermento 1 litro a cada 2, 3 dias. Então, é 1 litro que eu preciso. Porque senão você vai ter kefir para tomar banho de kefir e não é a filosofia dos probióticos, tá? Então, eu vou pôr aqueles grãos aqui em outro vídeo em tempo real para vocês. Aqueles lindos ali, ó. Então, tá aqui, meio desajeitado, mas tá aqui. Um monte de garrafa para vestibular ali. Eu adaptei isso, é um coador, que eu tirei o bico, porque conforme eu pegava os grãos e colocava esse vidro meu, a boca é muito fininha, tá? Eu até prefiro a boca fininha assim, menos amplidão. E aí eu me adaptei com isso, cortei, ó. Queimei a faca, meu marido até ficou bravo que eu sujei a faca de churrasco. E aqui você vem com os grãos aqui, que aqui você não corre risco de quebrar. Então, eu tô pegando lá e tô passando para aqui dentro. Vou fazer isso com todo aquilo. Na verdade, eu pego essa bacia e vou despejando aqui dentro. Mas aí eu quero que vocês vejam que é a mesma quantidade de água que eu tenho lá embaixo. E essa quantidade de água com os grãos, ela vai chegar bem aqui em cima, ó. Vou fazer pra vocês direitinho e volto. Só isso, ó. Eu vou fazendo isso aqui porque a gente é prático e a gente não tem tempo de ficar pondo de colherzinha. Aí você chama o filho pra filmar, pra mostrar. E olha como vai aumentando o líquido com os grãos. Então, eu vou completar com os grãos e você vai ver... Vocês vão ver como que vai ficar. Então, tá aqui, ó. Acabou, né? Coloquei tudo aqui dentro e olha o tanto que vem. Então, a água aqui é um meio de alimentação deles, mas eles se alimentam do açúcar. E aqui eles estão super aerados, porque a hora que ele for abaixar, eles vão estar aqui os grãos. E vai ter isso aqui de água. Tanto é que se você mexe aqui, você vê que eles estão super aerados. E sobem até bolinhas aqui em cima, ó. Aí, a hora que eles se assentarem, eles vão ficar com 3 dedos aqui, ó, de água.
Então, é isso, ó. É o fermento. Aqui tem 1 litro de água. Para tudo, para aquilo tudo de grãos. Isso aqui é uma peneira padrão, ó, aquelas que você conhece, que vocês conhecem bem. É tipo escaldar macarrão, aquelas coisas, jogar água de macarrão. Então, tá aqui, ó. Então, eu teria isso de água, com isso de grãos, ele vem até aqui, tá vendo? Eles já estão assentando, ó. Eles já vão assentando, e aqui começa a fermentação. E aí eu vou, como que eu vou saber se tá bom? Prova a água aqui, né? A gente provou a água aqui, tá doce porque tá água com açúcar, ok? 24 horas eu venho aqui de novo. 48 horas, aí eu venho aqui. 48 horas pra mim tá legal. 48 horas tá doce. Posso deixar mais 3 dias. E não precisa de excesso de açúcar. Porque às vezes a gente fala assim, porque a pessoa pede. Eu não entendo por que pede doação colaborativa. Porque 1 quilo de açúcar dura meses. Meses não. Mas se você usa 5 colheres para meio quilo de açúcar mascavo, dá para muito tempo. Enfim. Então a doação seria uma doação do que não me serve. Seria uma muda, tirei uma muda só, a única muda que me pediram já tá aqui. E essa aqui é a minha fermentação. Você tem 2 litros? Não, eu tenho 1 litro. Eu faço fermentação de 1 litro. Com os grãos, ele vem. Tá vendo como ele já tá assentando? Vocês conseguem visualizar onde tá os grãos e onde tá a água? Enfim. É isso. Aqui vai fermentar, eu gosto de 2, 3 dias, 4 dias, eu vou provando.